sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor, é soberano, chefe bendito, em tudo ele é vencedor, Rei do Supremo guiando, com seu imenso poder, todos avante, pois crentes, todos lutar e vencer. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Boa noite, irmãos e irmãs do Presbitério Cidade do Rio de Janeiro e todos que acompanham as nossas celebrações pela internet, pelo YouTube ou pelo Facebook. Hoje nós vamos ter mais uma vez um culto muito alegre, muito festivo, com muita gratidão a Deus. A gente tem de volta o Hugo cantando, o presbítero Bruno, a presbítera Meire. Vamos ter pela primeira vez um pregador presbítero, né? Geralmente as pregações aqui são de pastores ou pastoras do nosso presbitério ou convidados. Vamos começar com um grande estilo, né? Porque o prelúdio hoje vai ser um clássico do século XIX de Richard Wagner, Grande é Jeová. Então vamos nos preparando para esse culto com um grande estilo, cantando ou acompanhando esse louvor. Vai ser legendado, vocês podem cantar muito juntos esse clássico da himnologia protestante mundial, Grande é Jeová. Bem-vindos ao culto, que Deus nos abençoe e que a gente saia edificado no final dessa celebração.
É com muita alegria que iniciamos o culto dessa noite com uma pergunta de uma criança. Qual o tamanho de Deus? Foi essa pergunta que uma criança fez para o seu pai. E o seu pai, um pouco confuso, olhou para o céu e viu um avião. E perguntou à criança, seu filho: "Tá vendo aquele avião? Qual o tamanho dele?" A criança olhou para o céu, viu o avião e falou: "Ele é tão pequeno, quase não dá para ver." E aí o pai pegou a criança pela mão, levou para o aeroporto e colocou ele em frente a um avião. E aí ele perguntou: "E agora? Qual o tamanho desse avião?" E a criança olhou e falou: "Nossa, pai, esse avião é enorme, é grande demais." E o pai respondeu: "Assim é Deus. O tamanho dele na sua vida vai depender da distância. Quanto mais próximo dele, maior ele será na sua vida." E é assim que nós iniciamos, bem próximos de Deus. Essa noite a gente te chama: vem glorificar esse Deus grandioso, majestoso. Diga para Ele o quanto você o ama, o quanto Ele é importante na sua vida. Vem trazer o seu louvor, a sua adoração. E eu convido você a, junto comigo, estar ouvindo a palavra lá em Deuteronômio, capítulo 10, do versículo 14 ao versículo 21, que diz assim: "Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor teu Deus, a terra e tudo o que nela há. Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas nem aceita suborno, mas faz justiça ao órfão e à viúva e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e vestes. Ao Senhor teu Deus temerás, e ele servirás, a ele te chegarás, e pelo seu nome jurarás. Ele é o teu louvor e o teu Deus, que te fez estas grandes coisas e temíveis coisas que os teus olhos têm visto." Essa é a palavra do Senhor. O quanto Ele é grande, o quanto Ele é maravilhoso e poderoso. Então, vamos curvar nossas cabeças, fechar os nossos olhos e orar. Senhor Deus, nesse momento, ó Pai, nós nos reunimos em Teu nome para dizer, Senhor Deus, que necessitamos de Ti. Te agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos, Senhor Deus, pelas bênçãos, livramentos, os visíveis e os invisíveis. E que nesse momento, ó Pai, Tu venha, Senhor Deus, estar aceitando os nossos louvores, a nossa adoração, as leituras bíblicas que serão feitas. Senhor Deus, que Tu venha, ó Pai, nos aceitar, Senhor Deus, mas também, ó Pai, que o Teu Espírito Santo possa estar nos transformando a cada dia mais parecido contigo. Perdoe os nossos pecados e seja conosco. Venha, Senhor Deus, não apenas habitar em nosso coração, mas no nosso pensamento, e tudo aquilo que nós fizermos e desejarmos seja feito, Senhor Deus, de acordo com o Teu querer. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia a Sua morte trouxe vida a todos nós, e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar.
morte trouxe vida a todos nós, nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha, e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. O Salmo 95, versículos 6 e 7 diz assim: Vinde, adoremo-nos e prostremo-nos. Ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Em adoração e coração adorador são as músicas que o Davi e o Hugo escolheram para a gente nesse momento. Vamos adorar ao Senhor acompanhando o cântico desses dois irmãos. Louvemos ao Senhor. Em adoração, eu me rendo a ti. Tu és como um rio de águas vivas, flui dentro de mim. És manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração, como veio Davi. Quero te louvar, minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Digna és de louvor, majestade santa. Meu prazer é te dizer, te amo
Meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Derrama sobre mim teu Espírito, Senhor, vem preencher meu coração, faz-me forte e fiel, um servo teu. Derrama sobre mim teu Espírito, Senhor, vem preencher meu coração, faz-me forte e fiel, um servo tua mão desceu sobre mim e me retirou da escuridão, deu-me mãos e voz de profetar, deu-me um coração adorador. Eu derramo sobre ti meu espírito de amor, vou preencher teu coração, te faço forte e fiel, um amigo meu. Eu derramo sobre ti meu espírito de amor, vou preencher teu coração, te faço forte e fiel, um amigo meu. Minha mão desceu sobre ti e te retirei da escuridão, dei-te mãos e voz de profetar, dei-te um coração adorador. Tua mão desceu sobre mim e me retirou da escuridão, deu-me mãos e voz de profetar, deu-me um coração adorador. Obrigado, Davi. Obrigado, Hugo. Que Deus tenha se agradado do nosso louvor. Vamos dar uma paradinha agora para a gente conversar com Deus. Deus está presente aqui conosco. Nós estamos separados em casas. Esse culto, nós sabemos, é gravado, mas Deus está presente aqui agora, na sua casa, na minha casa, no nosso meio. E a gente vai, consciente disso agora, enquanto a gente escuta essa canção,
ter um momento de reflexão sobre a nossa vida, sobre o nosso testemunho. Acompanhamos em espírito de oração essa canção. Deus está presente, Deus está presente entre pecadores como nós. Deus está presente, Deus está presente, Deus está presente, pronto a perdoar. Deus irá ouvir nossa oração, nosso fardo vai sobre si levar. Epístola de João, capítulo 1, versículo 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Vamos cantar esse versículo e vamos ter um momento de confissão silenciosa. Logo em seguida, a presbítera Neiva faz uma oração de confissão por todos nós e pela nossa igreja. Oremos em silêncio enquanto cantamos essa canção. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, graça te damos, ó Deus, porque a gente pode chegar até a Tua presença, humildemente, confiados na Tua palavra, ó Deus, que nos diz que se confessarmos os nossos pecados, Tu és fiel e justo para nos perdoar. Queremos te pedir, Senhor, que nesse momento Tu sonde os nossos corações e que a gente possa, com a Tua ajuda, nos arrependermos, ó Deus, daquilo que temos feito que não te agrada, daquilo que temos feito, ó Deus, e que não ajuda o nosso irmão.
Perdoa, Senhor, nossa falta de fé, nosso egoísmo, nossa falta de amor e de solidariedade. Dá, Senhor, que possamos aprender de Ti a cada dia. Ensina-nos, ó Deus, a Te buscar, ensina-nos a colocar a Teus pés toda a nossa vida. Ouve, Senhor, a nossa oração, cria em nós um coração puro e um espírito reto e firme, Senhor. Que possamos guardar as Tuas palavras em nossos corações para não pecar contra Ti. Fica conosco, Senhor, perdoa-nos, não que mereçamos nada de Ti, mas confiado, Senhor, em Jesus Cristo, aquele que morreu por nós, que derramou o seu sangue para nos perdoar e para nos salvar de todo o pecado. Fica conosco, Senhor, em nome de Jesus, é o que te pedimos. Amém. Quem sou eu para que o Deus de toda a terra se preocupe com meu nome, se preocupe com minha dor? Quem sou eu para que a estrela da manhã ilumine o caminho deste duro coração? Não apenas por quem sou, mas porque Tu és fiel, nem por tudo que eu faça, mas por tudo que Tu és. Eu sou como um vento passageiro que aparece e vai embora, como onda no oceano, assim como vapor. E ainda escutas quando eu chamo, me sustentas quando eu clamo, me dizendo quem eu sou. Eu sou teu, eu sou teu. Quem é você? Quem sou eu pra ser visto com amor, mesmo em meio ao pecado? Tu me fazes levantar. Quem sou eu pra que a voz que acalma o mar e acaba com a tormenta que se faz dentro de mim? Não apenas por quem sou, mas porque Tu és fiel, nem por tudo que eu faça, mas por tudo que Tu és. Eu sou como um vento passageiro que aparece e vai embora, como onda no oceano, assim como um vapor. E ainda escutas quando eu chamo, me sustentas quando eu clamo, me dizendo quem eu sou. Eu sou teu. Não apenas por quem sou, mas porque Tu és fiel, nem por tudo que eu faça, mas por tudo que Tu és. Eu sou como um vento passageiro que aparece e vai embora, como onda no oceano, assim como um vapor. E ainda escutas quando eu chamo, me sustentas quando eu clamo, me dizendo quem eu sou.
sou teu. Jesus, eu sou teu, eu dependo de ti. Me abraça, Senhor. Quem temerei? Pois eu sou teu, Jesus. Quem somos nós para receber tanta atenção, tanto carinho, tanto amor, tanto perdão de Deus? Mas o Pai, pela sua misericórdia, nos ama como o filho que é amado, mesmo quando está se comportando mal. Nesse momento agora, a gente vai ter uma mistura de testemunho e de ofertório. Nós vamos juntar as duas partes. Eu queria compartilhar com vocês sobre a história do seu Newton. O seu Newton, vocês se lembram, foi aquele senhor que a gente soube que precisava de uma cama. Nós conseguimos doar para ele uma cama hospitalar, percebemos a situação da casa onde ele estava, que era uma casa que não tinha condição de habitação, e nós começamos então a pensar primeiramente em trocar o telhado da casa para acabar com as goteiras. À medida que a gente foi fazendo a troca do telhado, a gente percebeu que as paredes começaram a cair e a gente teve que fazer uma reforma completa na casa. Nós, como vocês estão vendo nessas fotos, trocamos o telhado, trocamos as paredes, trocamos o piso da casa, colocamos um piso muito legal, depois já aterramos, porque a casa enchia muito com qualquer chuva. Nós construímos uma cozinha, porque a casa não tinha cozinha, não tinha uma pia de cozinha, não tinha torneira. O banheiro que a casa tinha era um banheiro onde tinha um vaso sanitário, mas que não tinha instalação de água. Não havia chuveiro, só havia um cano e não tinha pia, lavatório. Então nós fizemos uma reforma completa, não só na cozinha, como no banheiro, e a casa está ficando com essa aparência que vocês estão vendo agora. Infelizmente, apesar da grande ajuda que a gente recebeu, à medida que a necessidade foi aumentando, a despesa foi aumentando também. Nós arrecadamos em torno de R$8.000, mas como as obras vão aumentando, né, a gente ainda está precisando de cerca de R$1.000 para completar a obra, e a gente ainda pensa em pintar a casa. Nós construímos uma rampa para que a casa tenha acesso com cadeira de roda. Então, o que a gente queria era convidar você agora, se você ainda não contribuiu, não teve essa bênção, muitas pessoas já fizeram, muitas igrejas já fizeram, mas se você se sentir tocado e quiser contribuir, a gente ainda tem lá o vaquinha.com, que é o site que a gente criou na internet para receber doações, e temos a conta do presbitério e as contas das igrejas, a gente pode ser contactado pelo WhatsApp, que a gente informa como ajudar. Se você quiser ajudar, nesse tempo agora de ofertório, quando a gente vai estar pensando nos dízimos e as ofertas desse domingo, a gente vai estar ouvindo o coral de adolescentes da Ação Diaconal Luterana. É um grupo de jovens adolescentes lá do sul do país que cantam uma música muito antiga, que tem mais de 50 anos, chamada Balada da Caridade. Enquanto a gente canta essa música, ou escuta, quem não conhece, a gente consagra nossos dons, nossos talentos, nossas ofertas e intercede para que essa obra possa ter um final bem-sucedido. Vamos ouvir os adolescentes luteranos.
Boa noite, irmãos. É chegado o momento da edificação, onde seremos alimentados através da leitura e da exposição da Escritura Sagrada. E o mensageiro desta noite será o presbítero Edirane França, da Igreja Presbiteriana Unida de Jardim América. Além da sua formação na área de administração, Edirane está cursando bacharelado em teologia na Faculdade Batista do Rio de Janeiro, instituição mantida pelo tradicional Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil. E é uma alegria e um privilégio ouvirmos nosso querido presbítero Edirane nesta noite. A nossa oração é para que Deus o abençoe, a fim de que seja um instrumento nas mãos do Senhor para a edificação da sua igreja. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, pedimos que o Senhor prepare o nosso coração, o nosso espírito, ilumine a nossa mente, abra, Senhor, os nossos olhos e os nossos ouvidos. Nós queremos, neste tempo e neste momento, estarmos com a nossa atenção voltada àquilo que o Senhor tem a falar aos nossos corações nessa noite. Portanto, ó Deus, que o Teu Espírito Santo trabalhe nas nossas vidas, abençoe a mensagem que ouviremos e também o mensageiro desta noite, o presbítero Edirane. Assim nós oramos em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor, a palavra encarnada. Amém. Vamos ouvir com alegria a palavra do Senhor. Boa noite, irmãos. É com alegria que aceitei o convite para trazer o recado do Senhor para os nossos corações nesta noite. E nós pensamos em falar alguma coisa do texto previsto para hoje, o texto litúrgico previsto para este domingo, 19 de julho. O texto previsto está registrado lá no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 24 a 30. É uma parábola de Jesus, bastante conhecida, que diz assim, lá no versículo 24 do capítulo 13 de Mateus. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeastes boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: o inimigo fez isto. Mas os servos lhes perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, explicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos cefeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Esta parábola é bastante conhecida, e é interessante que há uma explicação. Jesus Cristo é questionado depois pelos seus discípulos pelo significado, o que ele quis dizer com aquela parábola. E aí, lá no versículo 36 do mesmo capítulo, no Mateus, Mateus 13, Jesus diz assim no versículo 36, o texto de Mateus registra assim: então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. E chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo.
E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. Os joios são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século e os ceifeiros são os anjos. Pois, assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. É interessante que essa é uma parábola, então, que em princípio não precisaria de maiores explicações, já que o mestre explicou o que ele queria passar com aquela história, né? Uma história oriunda lá do ambiente rural, no qual vivia o Senhor Jesus, os seus discípulos, mas a gente pode fazer algumas considerações que eu considero assim importantes para os nossos dias. Essa parábola ela se estrutura, portanto, sobre 4 personagens. Nós temos, em primeiro lugar, nós temos um semeador. O semeador é aquele que lança a boa semente, a semente do Evangelho, a semente das boas novas, a semente da boa notícia. É Jesus Cristo. É aquele que, com seu trabalho, produzirá naquele que acolher a sua palavra, vai ter nele produzido o fruto do Espírito, que é, segundo palavras do apóstolo Paulo aos crentes de Gálatas, da Galácia, né? Nós temos o amor, paz, alegria, paciência, domínio próprio. O seu local de ação, o local de ação do semeador é o mundo, vasto mundo. E é o próprio mestre que diz: eu vim para que tenhas vida, e vida em abundância. Esta vida que ele procurava semear neste mundo hoje tão carente de boas notícias, tão carente de boa nova. O outro grupo de personagens desta parábola são os filhos do reino. São aqueles cujo viver se confunde com o fruto do Espírito. A boa semente neles germinou, e eles são o trigo que alimenta. Eles são como o seu mestre. São o pão para um mundo faminto de boas novas. Um mundo que tem fome do Evangelho, mesmo que não saibam que estão famintos por este Evangelho. Os filhos do reino são aqueles dos quais declaramos, muitas vezes, fulano é um amor de pessoa. Fulano é alegria personificada. João é a paz. Maria é o otimismo em pessoa. Mas há um terceiro personagem importante, que é Satanás. Satanás é o inimigo. É aquele que veio para roubar, matar e destruir. Ele também tem uma semente a lançar ao mundo. É o joio. Uma imitação de trigo. Os mal avisados podem confundir o joio com o trigo. E Satanás pensa: onde posso lançar a minha semente para que ela seja bastante produtiva, bastante eficaz? Onde ela possa causar bastante estrago? Onde é que eu posso agir com a minha semente de forma que eu possa sufocar, desmotivar, perturbar? E ele pensa, ele chega à conclusão: olha, um bom local seria a igreja do Cristo. Claro, sim, lá onde os filhos do reino estão florescendo, crescendo de forma pujante,
é lá que eu vou semear as minhas sementes. E há um quarto grupo que diríamos, são os filhos do maligno. São aqueles que personificam a discórdia, a cobiça, a ganância, o amor ao dinheiro, aos bens materiais, a inveja, a tolerância, a falta de domínio próprio. São aquelas pessoas das quais, lamentavelmente, muitas vezes dizemos: fulano é o egoísmo em pessoa. Maria é a vaidade personificada. E eles estão lá. Eles estão no meio do povo de Deus. Estão dentro da igreja também, lamentavelmente. E aí os discípulos do Mestre dizem, vejamos lá nos versículos 27 a 28, né, do texto que nós acabamos de ler, lá no capítulo 13. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeastes boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? E ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isto. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? O mundo está invadindo a igreja. O mundo está atacando a igreja. Expulsemos esses filhos do maligno. Há um ataque, a gente reage. Se eu estou sendo atacado, eu devo reagir. Vamos arrancar o joio. Sim, vamos e arranquemos o joio. Esse trigo falso que entre nós se espalha. Mas Jesus propõe algo novo, algo diferente, uma estratégia que não parecia prevista. Lá no versículo 29, Jesus diz: não. Replicou Jesus: para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita dizei aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Deixe-os lá, não reajam. Deixe que cresçam juntos. Como é difícil entender isso. Temos nós que somos filhos do reino, temos que conviver com os filhos do maligno, conviver com seus erros e pecados. Historicamente, a igreja sempre tentou reagir, sempre procurou expulsar o mundo para fora da igreja e achava que estava tendo sucesso. Até porque a minha geração, eu que já estou na faixa dos 60 anos, né, a minha geração sempre ouviu dizer que o mundo entrava na igreja, e entrava na igreja como? Pela televisão, pelas roupas indecentes, pelas calças compridas que algumas mulheres temavam em usar, pelas barba de alguns jovens, já foi problema, pela frequência de alguns membros da igreja aos cinemas e bailes. Entrava na igreja, o mundo entrava pela separação dos casais. E a igreja conseguia ter algum sucesso em expulsar esses que transgrediam os bons costumes, a lei. Algumas vezes perdia-se de vez aquele que era visto como joio. No mundo estavam todos que aderiam aos costumes e modos de fazer da sociedade local. Só que hoje, meus irmãos, está mais difícil tirar o mundo de dentro das igrejas. Era mais fácil na época em que esse mundo era entendido como uma saia muito acima do joelho. O mundo hoje está presente na forma de adesão da igreja a certas filosofias políticas inimigas da democracia. São discursos onde se privilegia a ausência de direito. São visões de intolerância para com os mais fracos. São visões antifeministas.
são os adeptos dos jogos políticos que favorecem os mais fortes. E as palavras do Mestre ressoam nos nossos ouvidos: deixai-os crescer juntos até a colheita. Precisamos ter cuidado para que, em nosso afã de purificar a igreja, acabemos também por adotar técnicas dos filhos do maligno. Será que não estamos sendo intolerantes, impacientes por demais? Tenhamos em mente as palavras do apóstolo Paulo em sua epístola aos Efésios, capítulo 4, versículos 1 a 3, que diz: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vossa vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Não é fácil, meus irmãos, mas precisamos manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Que tenhamos sabedoria para encontrar formas de conviver com aqueles que muitas vezes não estão bebendo realmente, não estão se alimentando da palavra da verdade. Que tenhamos a sabedoria para, no nosso esforço, mantermos a unidade do Espírito no vínculo da paz. Que o Senhor nos abençoe. Amém? Abre-me com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor, seu trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és Deus, descansarei, pois sei que és Deus. Com tuas mãos, com poder, vem esconder, Senhor, seu trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu vou. Sobre as águas tu também és rei, descansarei, pois sei que és Deus. Segura em ti, sabe bem que em Cristo
Cristo firme está. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Amados irmãos e irmãs, entramos no nosso momento de intercessão e, primeiramente, eu vou fazer a leitura que está lá no livro do profeta Isaías, capítulo 53, versos de 3 a 5, que diz assim: Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reportávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Diante do reconhecimento num Deus que não está distante de nós, mas está sensível à nossa dor, sensível às nossas dificuldades, é a Ele a quem nessa hora invocamos. Nós vamos primeiramente ler todos os pedidos que nos chegaram, e da Igreja da Penha, a nossa irmã Adriana pede oração pela irmã Celeste, que foi diagnosticada com Covid-19, e também pelo senhor Osmar, que inclusive está internado também com Covid-19, ambos fazem parte do grupo de risco. Da Igreja de Acari, temos a irmã Márcia Mendes, que pede oração pela sua saúde, problema de pressão, pela sua família e pela grande família da fé. Também temos a nossa irmã Marli, que, por conta das constantes dores que a nossa irmã sente, ela já não consegue forças para caminhar. E nós estamos muito preocupados, incluímos a nossa irmã também nessa intercessão. Da Igreja de Jardim América, a presbítera Laurides pede pela saúde da irmã Alzira, que precisou se submeter a uma cirurgia devido ao agravamento do seu estado de saúde. Da Igreja de Vila Proletária, a irmã Rosetânia pede por sua saúde e pela igreja e também pelo seu bairro, pelas pessoas com problemas de saúde e outras dificuldades, além de interceder também por todos os nossos governantes. A Igreja do Parque Cari, temos a presbítera Enilceia, que pede por sua sobrinha Tânia, que está com uma enfermidade intensa. A presbítera Zilda pede pelos profissionais que estão afastados do trabalho por serem portadores de doenças crônicas e os que estão atuando pela comunidade de Acari e as mudanças que estão para acontecer, que trarão benefícios para uns e prejuízo para os demais.
Pede também pelo processo eleitoral do nosso país e pelos projetos sociais que têm ajudado famílias nesta pandemia. Temos também a diaconisa Suzy, que pede por sua vida, saúde e família e que Deus dê direção aos seus projetos. Pede também pela vida de Tina e Amanda, que estão com câncer, para que Deus opere milagre. Pela vida do Fábio Jorge, que possa reconhecer a mão do Senhor agindo em seu favor. Embora não tenhamos nenhum pedido vindo da igreja de Nova Jerusalém, mas nós temos informações de vários irmãos daquela igreja que fazem parte do grupo de risco por conta da idade, e nós vamos interceder também, não somente por eles, como também pelos demais de todas as nossas igrejas que não estão tendo condições ou autorização para participarem do culto presencial, mas que Deus mantenha acesa a chama da fé em cada coração. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, em Tua santa presença nos encontramos e unimos o nosso clamor ao clamor de todo o Teu povo espalhado pela face da terra. Muitos, ó Deus, estão elevando a voz aos céus, clamando a Ti, confiando porque em Ti há poder, em Ti há autoridade e em Ti, ó Deus, há compreensão da tragédia que representa o ser humano, a fraqueza que temos, ó Deus, e as nossas limitações, e diante, ó Deus, de tamanha dificuldade que toda geração compartilha, nós elevamos o nosso clamor a Ti, engrossando o coro de todos aqueles, ó Deus, que pedem, que clamam, que se humilham diante do Deus Criador, pedindo, ó Pai, que a Tua bondade, a imensidão das Tuas misericórdias, possa mais uma vez, ó Pai, agir em favor dos Teus filhos que vivem esta geração. Nós incluímos, ó Deus, todos os lares, ó Pai, que se abrem nessa hora e estão sintonizados nesse trabalho, que o Senhor possa alcançá-los com a Tua bondade, com a Tua misericórdia, e possa, ó Deus, ir ao encontro daqueles que estão passando por dificuldade na saúde, daqueles, ó Deus, que estão brigando pela sobrevida, ó Pai, respirando com auxílio mecânico, com respiradores. Ó Deus, que o Senhor vá ao encontro daqueles que estão desenvolvendo, ó Deus, sintomas graves por conta dessa pandemia, que o Senhor vá ao encontro e tenha misericórdia. Esteja também com todos aqueles citados e aqueles que não foram citados, que tenha não somente este, como também problemas de outra sorte, problemas de ordem financeira, de ordem de dificuldade de harmonia na família, problemas, ó Deus, decorrente de outras situações, mas que o Senhor, conhecendo as nossas mentes e sondando os nossos corações, que possa, ó Pai, entrar com a Tua providência e ter misericórdia de nós. Nós clamamos, ó Deus, por Jesus Cristo e não porque somos merecedores, mas é pelos méritos de Jesus, aquele que vive e que reina para todo sempre. Amém. Que Deus nos abençoe e que nós possamos assim prosseguir no trabalho dessa noite com a unção do Senhor. Eu quero adorar os Teus lindos milagres, eu irei contar. Tua fidelidade nunca vai mudar. Eu não mereço, mas o Teu favor me alcança.
se entregou por mim. Ninguém jamais vai conseguir me amar assim. É tão intenso, tão profundo, não tem fim. Não tem fim. Eu estou mergulhado em teu amor. Tua graça me alcançou quando meu mundo inteiro desabou. Teu amor me sustentou, tua graça me salvou quando meu coração quase parou. Teu amor me sustentou. Se entregou por mim, ninguém jamais vai conseguir me amar assim. É tão intenso, tão profundo, não tem fim. Não tem fim. Eu estou mergulhado em teu amor. Tua graça me alcançou quando meu mundo inteiro desabou. Teu amor me sustentou, tua graça me salvou quando meu coração quase parou. Teu amor me sustentou. Aleluia. Ele me ama, Ele me ama. 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 Tua graça me alcançou quando meu mundo inteiro desabou. Teu amor me sustentou, tua graça me salvou quando meu coração quase parou. Teu amor me sustentou. Graça e paz, igreja. Estou aqui para agradecer a Deus por esse culto maravilhoso que foi realizado essa noite. Mas antes, eu vou deixar lá no Evangelho de João, nos diz, João 14, versículo 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou, como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Que essa paz nós possamos encontrar cada dia em nossa vida, nos nossos lares. Oremos. Pai de amor, Pai querido, estamos, Senhor, na Tua presença para agradecer esse culto maravilhoso, meu Deus. Para agradecer, Senhor, esse trabalho realizado, Senhor, para exaltar o Seu nome. Esteja com os pastores, esteja com as pessoas, ó Deus, que está na frente desse trabalho, Senhor, para que daqui uns dias, Senhor, nós possamos estar assistindo esse culto presencial, meu Deus. Ó Senhor, nós cremos que está faltando pouco para isso acontecer, Senhor. Nos abençoe, nos dê, Senhor, uma noite de paz. Que aonde a gente esteja, Senhor, a paz esteja conosco, meu Deus. Bendito Deus,
Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que nos tem abençoado com toda sorte de bênção. Derrama, Senhor, a paz sobre o seu povo e nos ensina, meu Deus, a orar, nos ensina a pedir, meu Deus, e nos diz assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois o teu reino, o teu poder, a tua glória, para todo sempre. Amém. Amém, Jesus. Irmãos e irmãs, agradecemos ao Senhor por essa rica oportunidade e que todos que assistiram possam se sentir edificados no Senhor. Recebamos a bênção e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam conosco, hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus sobre ti levante o rosto e te dê paz, que Deus sobre ti levante o rosto e te guarde para sempre, guarde, que Deus te guarde, guarde até o fim. Com esse belo postlude cantado por essa família, que pede a bênção de Deus para todos nós encerramos a celebração dessa noite. Os últimos avisos, como a gente faz, as últimas mensagens, se você puder ficar um pouco mais. Essa semana nós comemoramos o aniversário da irmã Ilza Borel, lá da igreja de Acari, esposa do reverendo Carlos Borel, uma serva do Senhor que por muitos anos foi líder do trabalho feminino, agora, infelizmente, devido ao seu estado de saúde, não está podendo frequentar os nossos trabalhos, mas conta com a nossa intercessão, com o nosso carinho, com a nossa gratidão. Aniversariou também o pequeno Benjamin, né, o incrível Hulk brasileiro, e a gente agradece muito a Deus pela vida dele também. Antes de terminar, eu queria compartilhar com vocês uma bela mensagem de ânimo para aqueles que já estão se sentindo cansados, velhos, nesse tempo de tanta ameaça, de tanto risco de morte. É um judeu ortodoxo que dá um testemunho que vocês podem encontrar também aí pela internet, mas que ele tenta mostrar para você que não é porque você tem 60, 70, 80 anos que você é uma pessoa acabada, que você não tem futuro, que você não tem esperança. Vamos acompanhar o testemunho desse irmão que conhece muito bem o Antigo Testamento, que é unido a nós por toda a história, toda a herança do povo judeu. Vamos ouvir esse belo testemunho que sirva de fortalecimento para nós. Ano 2020 já é um ano perdido. Essa frase que eu escuto dos comentaristas, eu acho que não tem frase tão errado, tão inadequado e tão condenável como a frase deste. Essa frase vai contra o princípio judaico. Hoje à noite começa a festa de Shavuot, a festa quando Deus nos entregou a Torá. E um dos básicos do judaísmo é que cada ser humano tem uma missão. Desde que Deus formou a gente como povo, e Deus disse na Monte Sinai, Va'atem tihu li mamlechet kohanim begol kadosh, sejam um povo de reino,
um povo de sacerdotes, Deus deu para cada ser humano uma missão. E quanto o coração bate, e quanto a vela está acesa, não importa onde estejamos, não importa qual situação e quem, cada ser humano naquele momento tem uma missão. Uns 20 anos atrás, um judeu de Montreal ligou para um rabino em Israel e pediu para ele que se ele possa fazer uma reza para ele no Kotel. E ele disse, mas eu preciso de uma reza especial, específico, porque eu estou fazendo 80 anos e eu estou começando um novo negócio na Ásia, com mídia, uma coisa que eu nunca fiz antes, e eu quero uma brachá especial. O rabino ficou em silêncio, e o pessoal de Montreal falou, por que você não responde? E ele disse, desculpe, mas eu não sei qual a prece que você faz para uma pessoa que está iniciando sua carreira com 80 anos. E o judeu de Montreal contou o seguinte, ele disse, quando eu fiz 50 anos, eu comecei a ficar um pouco deprê, comecei a refletir sobre a vida, o que eu fiz, o que eu realizei, o que eu consegui, isso em relação de família, relação de casamento, relação dos filhos, de trabalho, de negócios, amigos, de tudo. Mas quando eu fiz 60 anos, aí eu fiquei mal, e fiquei deprê, fiquei deprimido. Minha esposa disse para mim, vai para o Rebbe de Lubavitch, vai para o Rebbe de Nova York, ele é o único que possa te ajudar. Eu fui para Nova York, e eu disse para o Rebbe que eu estou deprê, eu estou pensando, refletindo sobre a vida. O que eu fiz? What did I do? O que eu fiz na vida? 60 anos. E o Rebbe me respondeu o seguinte. O Rebbe disse, quem é o judeu mais famoso de todos os tempos? E eu disse, Moshe Rabbeinu. E o Rebbe disse, você sabe quantos anos Moshe tinha quando ele iniciou a carreira dele? Moshe Rabbeinu era pastor, cuidou do rebanho de seu sogro. E um dia ele estava andando no deserto e Deus apareceu para ele. E Deus disse, Moisés, vai para Faraó e diga para ele, let my people go. E Moisés começou a carreira. E naquele momento, Moisés virou líder do povo de Israel e liderou o povo de Israel para sair do Egito, para receber a Torá, até levar eles até a beira da entrada de Israel. Quantos anos Moisés tinha? E o Rebbe respondeu, a gente sabe, Moisés tinha 80 anos. Até 80 anos ninguém conhecia ele. Ele era simples pastor. Com 80 anos, ele virou Moshe Rabbeinu. Disse o Rebbe, como uma pessoa pode iniciar sua carreira com 80 anos? E a resposta é, disse o Rebbe, se alguém olha para trás, ele pensa que eu deveria ter feito, porque eu não tenho feito, que eu não deveria ter feito, que eu deveria ter feito melhor, porque eu não fiz tal coisa, ele fica mal e fica velho. Se alguém só olha para o futuro, o que eu ainda posso fazer, o que eu tenho força para fazer, qual potencial eu tenho para fazer, o que eu quero ainda fazer e eu vou fazer, ele permanece jovem e saudável e forte. Ano 2020 é um ano diferente, mas ano perdido jamais. Se nós aprendemos algo do Shavuot, da Torá, ano 2020 vai ser um ano muito especial. Um ano que nossos filhos e nós vamos lembrar para a vida inteira. E é um ano que a gente mudou muita coisa. Amém. Espero que você tenha gostado dessa história. E a gente agora termina o nosso culto com uma canção do Vocal Livre, né? Cantado Eles Se Amam, mas que a gente fez uma adaptação e... lembrando da Giovana, que semana passada foi apresentada muito rapidamente, a gente se lembrou também de outras criaturinhas assim amadas, filhos amados, ovelhinhas do Senhor, que Deus colocou no nosso meio nos últimos anos, né? Desde o Benjamin, que fez aniversário agora, até a Giovana, que chegou entre nós agora recentemente. Vamos renovar a nossa esperança, a nossa confiança que Deus tem um futuro melhor para todos nós, ouvindo o Vocal Livre cantando Eles Se Amam e vendo essas imagens que vão apresentar para quem não conhece vários dos nossos queridos, nossos filhos, nossos netos. E a gente vai terminar com esse clima de esperança, porque a vida se renova como se renovou nessas famílias através desses pequenos que Deus colocou entre nós. Que Deus te abençoe e que a gente possa se ver ainda semana que vem. Mais uma coisinha. A igreja de Nova Jerusalém já está retornando aos seus trabalhos regulares muito em breve. A igreja de Jacari já retornou a fazer suas celebrações na parte da manhã.
A Igreja de Jardim América decidiu que no segundo domingo de agosto volta a se reunir, provavelmente no horário da noite. A Igreja de Parque Acari está começando a discutir quando retorna, mas ainda não tem uma data definida. Somente os irmãos da célula, que se reúnem num lugar muito pequeno, fechado, decidiram ainda adiar um pouco mais o seu retorno. Enquanto algumas igrejas ainda não estão se reunindo, nós vamos continuar com a nossa celebração por mais algumas semanas. Mas, em breve, o nosso ministério acaba e a gente vai poder retornar para as nossas celebrações presenciais. Fiquemos em oração uns pelos outros enquanto esse momento não chega. E quem diria, olhando para trás, que essa história ainda tinha um final feliz. Esses dois mundos distantes se encontram e nasce amor. E quem diria, depois de tanta coisa, de tantos ajustes no coração, hoje eterniza a nova canção do mais puro amor. Chamem todos para ver, façam grande festa, nasceu o amor. Tragam cores pra enfeitar, só palavras não poderão contar. Que Deus começa hoje aqui e promete sempre carregar. E eles se amam, veja o brilho em seu olhar. Canta a bela história, ela não tem hora pra acabar. E eles se amam, para ver, façam grande festa, nasceu o amor. Tragam cores pra enfeitar, só palavras não poderão contar. O que Deus começa hoje aqui e promete sempre carregar. E eles se amam, veja o brilho em seu olhar. Canta a bela história, ela não tem hora pra acabar. E eles se amam, nunca mais irá mudar. Traga cada dia mais amor pra esse lar. Cada dia mais amor pra esse Yeah.